Oi para vocês, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um Pense Nisso com Thaís Cristine. Eu sou Thaís Cristine e vim aqui entregar hoje uma palavra para vocês sobre resoluções de ano novo. É bem comum a maioria das pessoas fazerem resoluções, pensar em coisas para que elas possam melhorar, para que elas possam crescer. Então, de repente, a gente faz resoluções para começar um novo curso, um novo emprego, mudar de emprego, resoluções para emagrecer, para casar, ou infinitos objetivos que cada um possa ter, buscar mais ao Senhor. E então, às vezes, algumas pessoas fazem listas, outras não. Mas ficam ali os planos. E nós já estamos agora chegando ao final do mês de janeiro, primeiro mês deste ano. E talvez você possa estar em um dos grupos de pessoas que fizeram resoluções. Um é aquele que talvez não começou nada das suas resoluções, não alcançou ainda nenhum dos seus objetivos, tá? Mas talvez é pouco tempo, mas não alcançou ainda os seus objetivos, mas nem começou ainda a fazer nada em busca desses objetivos. Então essa pessoa talvez esteja frustrada, triste, se achando sem vontade. E outro grupo talvez seja aquele que começou com todo o pique, com todo o gás e está alcançando as suas metas, está buscando, está fazendo direitinho aquilo que se planejou e está muito feliz e muito orgulhoso de si. Mas eu tenho um recadinho que é um recado para tanto um grupo que está frustrado quanto aquele que está bem animado, que está fazendo aquilo que se propôs a fazer. Eu quero ler primeiro para vocês, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, assim, nós devemos entender que nós precisamos confiar no Senhor e colocar o nosso coração nele. As nossas atitudes, os nossos planos não devem se apoiar em nós, nas nossas ações, mas sabendo que Ele, se Ele fizer, vai dar tudo certo. Em tudo que nós fizermos, se nós colocarmos nas mãos do Senhor, vai dar certo de acordo com os seus planos, não de acordo com os nossos planos. E aí vocês querem ver como é que nós devemos falar? Está escrito lá em Tiago. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade, ficaremos por um ano e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem como será a vida amanhã. A vida é como uma neblina passageira que parece por algum tempo e logo depois ela desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser e estivermos vivos, faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, e todo este orgulho é mau. Então nós precisamos entender que nós fazemos planos. Provérbios nos diz que os planos são do homem, mas o realizar é de Deus. Então nós podemos fazer planos, devemos ter sonhos e projetos, mas colocá-los nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos auxilie a realizar esses projetos, né? E tudo que passa disso, muitas vezes a gente diz, eu faço, eu fiz, eu consigo, olha quanto eu já conquistei, eu estudei, eu formei, eu isso, eu aquilo. E é um orgulho, olha a palavra eu, né? E sempre o eu na frente. E não é esse o objetivo do Senhor. Ele vai nos dando coisas para a sua glória e nós vamos conquistando para a sua glória, para o crescimento do seu reino. Então tem um perigo aí da gente achar que pode, que faz e que acontece e toma essas resoluções de fim de ano e não pergunta para o Senhor. A coisa mais importante é nós perguntarmos para o Senhor: o que tu queres para mim? Quais são os teus planos para a minha vida, Senhor? E muitas vezes Deus então não permite que esses planos aconteçam porque não é a vontade dele para a nossa vida e nós nos sentimos frustrados, mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E outras vezes nós até conseguimos, nós alcançamos, Deus permite que aquilo que não é a sua vontade aconteça para nos dar uma lição, para que a gente aprenda algo com aquilo, e nós muitas vezes cegos podemos não entender que nós estamos longe da vontade do Senhor e não estamos fazendo aquilo que seria do seu agrado.
Então que a gente tenha sempre essa intenção de buscar do Senhor aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Outra coisa que é importante a gente salientar é que Deus não faz acepção de pessoas. Vocês querem ver que texto incrível que tem escrito lá em Eclesiastes? É fantástico o que está escrito aqui. Refleti nisto e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja ódio ou amor, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece também com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece também com quem teme fazê-los. Este é o mal que há na terra, o destino de todos é o mesmo. Então, assim, às vezes a gente acha que, eu sou de Jesus, então eu vou receber mais benefícios do Senhor do que os ímpios, do que quem não conhece o Senhor Jesus, do que quem vive pecando. Não, quantas vezes a gente vê pessoas mas criminosos, inclusive, se dando bem, né? E aí, olha o que Eclesiastes ainda fala no versículo 11 do mesmo capítulo. Vi que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, e os mais fortes nem sempre vencem a batalha, e que os sábios nem sempre têm pão e os prudentes nem sempre têm riquezas. Os inteligentes nem sempre são honrados, mas que o tempo e a ocasião afetam a todos. Então pode acontecer tudo a todos, ninguém está livre de, porque serve ao Senhor, de passar por uma calamidade, uma tristeza, alguma coisa ruim, assim como não está livre de viver uma vida maravilhosa na maior parte do tempo, aquele que nem pensa em Deus, que não conhece o Senhor. A verdade é que nós precisamos entender que aqueles que servem ao Senhor, nós estamos vivendo numa época em que parece que quem serve ao Senhor é quem é rico, é quem é abençoado, o rico é o abençoado, é aquele que prospera, é aquele que é feliz sempre, é aquele que viaja, é aquele que alcança. E não é o que o Senhor Jesus nos disse. Ele nos ensina em Mateus 24 que vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, e todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Então a verdade é que não é a gente ter dinheiro, ter saúde, dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu sou formado, eu tenho um bom casamento, eu sou abençoado de Deus. Não quer dizer. Não, a gente não pode ficar tranquilo e feliz por essas coisas achando que está dentro da vontade do Senhor. Porque a gente trabalhando, o tempo e a ocasião podem fazer muitas coisas na vida da gente. Então, a gente precisa entender que se a gente olhar para a vida de Jó, a gente vai ver o que aconteceu com aquele homem de Deus, um homem reto, um homem íntegro, justo, né? E ele então perdeu tudo, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus amigos. A única coisa que ele não perdeu foi a sua fé. E depois Deus restituiu tudo isso a ele ainda em dobro. Mas não quer dizer então que ser justo é ter só coisas boas e ser um pecador é ter só coisas ruins. Deus não faz essa acepção de pessoas. E essa ideia de que o cristão então é sempre feliz, é sempre bem, sempre se dá bem, está sempre na bênção, também é errado, porque aquele que segue verdadeiramente o caminho do Senhor, esse então, como diz ali, serão maltratados, serão mortos e odiarão a nós por seguirmos a palavra e por falarmos da palavra. E a gente deve, inclusive, se alegrar com isso, é o que Jesus diz em Mateus 5 para nós. Felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes vocês vão ser quando vos insultarem, quando vos perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por vocês serem meus seguidores. Então fiquem felizes e alegres, Jesus está dizendo isso, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês, pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos porque falavam a verdade. Os discípulos de Jesus foram perseguidos, presos, mortos, torturados porque falavam a verdade.
E nós não pode ser diferente, se nós estivermos seguindo realmente a palavra e vivendo de acordo com a palavra, é claro que não vamos agradar a muitas pessoas e muitas vezes, então, seremos odiados pelas pessoas e nem tudo vai dar certo na nossa vida o tempo todo. Ah, mas e a Bíblia diz lá que nós teremos uma vida abundante? Sim, teremos uma vida abundante no Senhor, na presença do Senhor, e Ele, se agradar, se quiser, se for da vontade do Senhor, nos dará muitos benefícios junto com Ele também. Podem ser benefícios de saúde, de bênçãos e prosperidade financeira? Pode. Mas não é essa a nossa busca nesse mundo, né? Tudo vai dar certo um tempo todo? Não, é claro que não. Mas com Ele nós podemos ter certeza que nós podemos suportar, passar e vencer cada situação da nossa vida. Porque é o que nos diz em Romanos 8:28, um dos meus versículos favoritos, que diz que nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Então tudo, seja coisas ruins ou coisas boas, elas vão cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento. E Deus ainda nos diz através do profeta Jeremias que só eu conheço os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus tem plano para a vida de cada um de nós. Nós podemos fazer os nossos planos, mas Deus tem planos maiores e melhores, planos de bem e não de mal, para nos dar então um futuro e uma esperança. Que coisa maravilhosa isso! Então, gente, para finalizar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 e do 31 ao 33, diz que nós não devemos nos preocupar com a comida, com a bebida que nós vamos beber, com as vestes que nós vamos vestir. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o corpo, a vida é mais importante que o corpo. Nós estarmos diante do Senhor é mais importante, e que nós devemos então buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas as coisas então nos serão acrescentadas. Nós precisamos ter a certeza de que o Senhor cuida de nós, Ele zela por nós. Então confie no Senhor, confie nos seus planos para a tua vida. Coloque esses planos todos, essas resoluções de ano novo, ou já não é mais tão ano novo, porque já está acabando o primeiro mês, mas coloque todos os seus planos, os seus projetos, porque não é só no ano novo que nós precisamos pensar em começar uma nova atitude na nossa vida, mas que nós coloquemos isso diante do Senhor, na certeza de que Ele, se pela sua vontade Ele quiser, Ele vai realizar. A palavra de Deus ainda nos diz que agindo Ele, quem impedirá? Então, se for da vontade de Deus, não tem quem tire de você, não tem um inimigo, não tem nada, não tem ninguém. Tudo está debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar, Ele vai prosperar os teus planos. Então confia no Senhor, não fica frustrado se algo não acontecer, mas busca a orientação do Senhor para que Ele dirija e te mostre se esse é o caminho ou não que você deve seguir. Então pense nisso e até o nosso próximo vídeo.